Vamos aqui então à palavra de Deus. Só para lembrar para vocês, boa parte desse ano... Nossa, me deu um branco, a gente fez José, né? Foi isso, José. Boa parte desse ano a gente trabalhou a história do José, e aí no mês passado a gente deu início a uma nova sequência um pouco mais curta de mensagens, trabalhando alguns temas que na verdade surgiram lá na vivência da igreja onde eu sirvo como pastor. Porque, como eu comentei aqui no mês passado, a gente trabalhou no nosso retiro de carnaval, que é o único grande evento que a gente faz lá na nossa igreja. A gente trabalhou o tema da amizade. A gente teve a participação aí do pastor Ricardo Barbosa, do pastor Zé Machado, amigos de longa data da nossa igreja também. E ao trabalhar esse tema, o pastor Ricardo Barbosa fez uma provocação para a igreja, para que a gente trabalhasse ao longo do ano 3 perguntas. Quais são as marcas que a gente carrega da nossa infância? Quais são as ações compensatórias que a gente acabou desenvolvendo a partir dessas marcas e desses traumas? E como que a gente entende que o Espírito Santo tem trabalhado na nossa vida para nos curar e nos libertar dessas ações compensatórias e dessas marcas? E o objetivo de tudo isso era que a gente pudesse, como igreja, se conhecer de uma forma mais aprofundada, conhecer a história de cada um e aprofundar as nossas relações, mas também de discernir o que Deus está fazendo na vida de cada um, né? E aí, a partir dessa experiência de compartilhamento que o pessoal tem tido lá na igreja, o Senhor me levou a algumas passagens da Bíblia para lembrar o povo lá da IP do Caminho sobre algumas verdades bastante centrais, importantes e transformadoras que a gente nunca pode se esquecer. Então, hoje eu queria prestar atenção aqui com vocês no texto de Romanos, capítulo 8. E eu queria ler com vocês um texto. Vocês que estão acostumados a me ouvir aqui, vocês estão acostumados a me ver lendo capítulos inteiros da Bíblia, né? Hoje eu vou ler do 14 ao 17 só, de Romanos 8, para o alívio de muitos aí. Mas o texto vai ser um pouco mais curto, mas não por isso menos importante. Diz assim, eu costumo usar a Nova Almeida atualizada, eu acho que é essa versão que o pessoal vai projetar também. Mas vamos lá, Romanos 8, tá? Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, ou melhor, já que com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Até aqui a leitura. Vamos pedir ajuda do Senhor? Senhor, eu peço para que o Senhor nos encontre de uma forma muito especial, de uma forma renovada, de uma forma profunda, por meio desse texto, por meio da exposição da Tua Palavra nessa noite. O Senhor sabe melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos, o quanto nós precisamos compreender, o quanto nós precisamos nos lembrar das verdades para as quais essas palavras apontam. Então faça isso, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvir e, sobretudo, corações sensíveis, corações prontos, abertos para receber aquilo que o Senhor deseja falar conosco. E que tudo isso possa desembocar em vidas libertas, curadas, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao preparar essa mensagem aqui, eu me lembrei de uma época muito específica da minha trajetória. Eu me lembrei da época em que a Roberta, minha esposa, e eu, a gente teve a oportunidade de participar da implementação de um abrigo de acolhimento a menores em situação de risco aqui na zona norte da cidade de São Paulo, entre os anos de 2006 e 2008, com um casal que talvez vocês conheçam, chamado Juliano e Dani, né?
Naquela época, eles estavam começando o projeto Livre Ser, que era o abrigo aqui no bairro da Casa Verde, e o Juliano e eu, a gente tinha acabado de voltar de Moçambique, e eles convidaram a gente para participar junto. A gente teve essa chance, essa oportunidade, essa experiência, né? E como vocês podem imaginar, muitos aqui, inclusive, eu presumo, conhecem a Livres muito por conta dos trabalhos missionários que o pessoal faz aqui. Então, acho que vocês vão concordar comigo que vocês vão se identificar com isso. Aquela fase da vida da gente foi um período de muito, mas muito aprendizado para nós, né? Sobretudo por conta do contato que a gente teve com as muitas histórias sofridas mesmo de abandono e de rejeição dos menores que a gente acabou atendendo lá na casa, né? E foi naquela época, na verdade, que eu entendi de uma forma muito assim concreta na minha vida, como poucas vezes antes, que uma das piores dores humanas é a dor do abandono e da rejeição. Eu não sei quantos psicólogos nós temos aqui no nosso meio, eu não sei quantos terapeutas, quantos psiquiatras, nós temos pessoal que trabalha na área da saúde emocional, nós temos aqui, mas eu suspeito que vocês vão concordar comigo. Na verdade, eu estou concordando com vocês, porque eu ouço isso também muito dos meus amigos psicólogos e psiquiatras, e enfim, que poucas dores humanas se assemelham à dor do abandono, à dor da rejeição. E eu me lembro que de dois irmãos, na verdade, que faziam parte do abrigo. A gente não pode dar muitos detalhes por questões legais, obviamente, né? Mas tinham duas pessoas ali, dois irmãos que foram acolhidos ali pelo abrigo, né? A Dani vai, qualquer coisa vocês perguntam mais detalhes para ela, mas eram dois irmãos que haviam sido abandonados bem pequenos pelos pais. Os pais, acho que, se não me engano, eles sofriam de problema de drogadição, eles eram viciados em entorpecentes ali, e eles acabaram sendo abandonados. O Estado acolheu ali, e o caso deles era muito peculiar, porque eles chegaram a ser adotados. Gente, eu estou usando um linguajar, uma terminologia aqui que é daquela época. Eu sei que cada vez que muda o prefeito, o governador, e muda a lei, muda, nem se fala mais abrigo hoje, eu acho, né? Então, assim, por favor, tenham paciência comigo. Eu posso estar defasado no meu linguajar, mas a linguagem que a gente ainda usava naquela época é que as crianças foram adotadas, né, por uma nova família. Só que o que aconteceu com aqueles irmãos, em particular, é que eles eram muito complicados, eram muito problemáticos, eram muito difíceis. E essa primeira família que acabou adotando eles, depois de um tempo, veio a devolver eles pro sistema, pro abrigo, né? E aí eles tentaram, teve uma segunda tentativa para uma outra família e também não deu certo, né? Então eu me lembro do resultado que isso causou, isso veio acarretar na vida daqueles jovens, né? Eles se tornaram pessoas completamente incapazes de enxergar o mundo como um lugar seguro, como um lugar amigável, né? A vida para eles, ainda que eles não conseguissem articular isso com palavras, você via no semblante, você via na atitude, no tom de voz, na forma de tratar uns aos outros e até mesmo eles mesmos, dava para perceber que a vida para eles era uma realidade hostil. O mundo é um lugar de inimigos. E eles viviam, portanto, o tempo todo no modo defensivo, no modo sobrevivência, agredindo como uma defesa antes de serem agredidos. Então, a experiência do abandono e da rejeição é uma coisa muito destrutiva que pode acontecer com alguém. E no caso daqueles irmãos, aquilo ilustrou de uma forma muito clara para mim que tudo o que eles faziam eram, na verdade, tentativas de aliviar essa dor do abandono, da solidão e da rejeição. E é claro, né, que ali
Essa é só uma história que a gente vivenciou, teve várias outras. E uma coisa que Deus fez na minha vida e na vida da minha esposa foi sedimentar no coração da gente a convicção de que a igreja precisa estar onde as dores do mundo acontecem, onde as dores do mundo existem, né? A igreja precisa participar da missão de Deus, estando nesses lugares, estendendo a compaixão e a justiça de Deus para essas pessoas. Só que eu me lembro também que foi nessa época que, curiosamente, eu mesmo tive que lutar com uma crise pessoal minha. Porque ao perceber de forma tão amplificada a dor que muitos daqueles menores carregavam, eu fui confrontado a ver e enxergar em mim mesmo marcas semelhantes, ainda que em intensidades muito menores, de abandono e de rejeição. Então, lógico, né? Longe de mim comparar a imensidão aqui dos traumas que a gente viu ali na Abrigo com o que eu tinha experimentado na minha própria vida, embora eu acho que esse negócio de comparar também é esquisito, né? Mas o ponto é que testemunhar tudo aquilo que aquelas crianças tinham passado na vida me tornou uma pessoa um pouco mais atenta às minhas próprias questões. Eu consegui me enxergar também um pouco melhor. E aí, pessoal, que está a razão porque eu estou contando toda essa história para vocês. Foi durante aqueles anos que eu tive que me perguntar o que o Evangelho tem a dizer a essa realidade do abandono e da rejeição que todo mundo, sem exceção, todo ser humano, sem exceção, de um jeito ou de outro, experiencia. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Mas o que isso tem a ver com as marcas que a gente carrega da nossa infância? Como que isso toca nesses traumas de abandono e de rejeição que muitas pessoas ao longo da nossa caminhada acabaram deixando em nós? A carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela é bastante famosa, né? E ela é famosa principalmente pela exposição organizada que Romanos faz do entendimento de Paulo sobre o Evangelho. É nessa carta aqui que nós encontramos algumas das verdades bíblicas mais caras para a tradição protestante, por exemplo, como, por exemplo, a universalidade do pecado e a justificação que nós podemos receber perante Deus unicamente pela obra de Jesus. E, de fato, uma das perguntas mais prementes aqui que Paulo deseja responder em Romanos diz respeito à resposta dada por Deus no Evangelho à incapacidade humana de superar a morte decorrente da sua própria rebeldia, decorrente do pecado. Então o que a gente vê na primeira metade de Romanos é Paulo explicando que Cristo, sendo o novo e definitivo representante da humanidade, quebrou o ciclo da desobediência iniciado por Adão. Ele viveu a vida perfeitamente justa requerida por Deus, e por isso Cristo Jesus foi capaz de se apresentar como nosso mediador perante Deus, derramando o seu sangue por nós em sua morte e ressuscitando para nos justificar perante Deus. Então, quando a gente pensa em Romanos e a gente se lembra de grandes ideias teológicas, é com razão. Porque, de fato, quando a gente lê Romanos, a gente percebe que Paulo está trabalhando essas questões teológicas muito profundas de uma forma bastante intencional e organizada. Só que, olha só, tem um detalhe aqui em Romanos que com frequência a gente se esquece, é que essa exposição que Paulo faz do Evangelho encontra o seu pináculo, pessoal, encontra o seu ponto mais alto no capítulo 8 de Romanos. Muitas pessoas estão acostumadas a ler só os primeiros 3 capítulos de Romanos e para no capítulo 3, quando Paulo diz que Jesus morreu por nós e por meio do seu sangue a gente é justificado dos nossos pecados. Mas, gente, Romanos vai até o capítulo 16.
E quando a gente continua lendo Romanos e a gente chega no capítulo 8, a gente descobre que, embora tudo que a gente acabou de mencionar aqui seja de suma importância para o argumento de Paulo em Romanos como um todo, é em Romanos 8, pessoal, é no capítulo 8 de Romanos que a resolução para todo o problema levantado nos primeiros capítulos se completa. Por quê? Porque é em Romanos 8, pessoal, que Paulo explica em mais detalhe como esse evangelho, como essa boa notícia, essa mensagem de que Jesus viveu perfeitamente, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, de fato se concretiza na vida do crente como o poder de Deus que faz de nós participantes da nova criação de Deus. É no capítulo 8, em outras palavras, que a gente encontra como todas essas ideias profundas que Paulo descreve até então, impactam de fato a vida daquele que crê em Jesus. Vocês estão comigo? Então o que nós vemos em Romanos 8 é o protagonismo, sabe de quem? Do Espírito Santo, como aquele que realiza na experiência diária daqueles que estão em Cristo todas as verdades descritas antes por Paulo em Romanos. Ou seja, a conclusão de tudo isso que Paulo acabou de falar sobre a obra redentiva de Deus em Cristo nos primeiros capítulos de Romanos, não é nos chamar a meramente consentir com essas proposições. Mas o resultado de tudo isso que Paulo explica do que Jesus fez, é que a gente viva as realidades do Evangelho, que a gente viva a realidade do perdão, da paz, da reconciliação e, sobretudo, da libertação do poder do pecado por meio da ação do Espírito em nós. Para Paulo, pessoal, o Evangelho não foi fielmente pregado ou compreendido enquanto a presença viva e ativa do Espírito Santo sobre o crente não tivesse sido mencionada. Paulo é irredutível em afirmar que nós só podemos de verdade caminhar em liberdade perante Deus, experimentando uma vida de verdade nova, porque graças ao que Jesus realizou, o Espírito nos foi dado agora. O Espírito da vida, que é o mesmo Espírito, diga-se de passagem, que Paulo diz, ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, esse fôlego de vida divino que levantou Jesus do sepulcro, foi derramado sobre nós, de modo que esse mesmo poder opere em nós para nos transformar conforme nós caminhamos alinhados às verdades do Evangelho de Jesus. Então é por isso que quando você lê Romanos 8, você percebe uma ênfase gigantesca que Paulo dá na liberdade que o crente em Jesus desfruta em relação ao poder do pecado. E também uma ênfase muito grande na esperança, que aliás, toda a criação, não somente indivíduos, não somente seres humanos, mas toda a criação tem pela libertação definitiva que Deus vai trazer na consumação dos séculos. Agora, o que eu queria destacar hoje sobre Romanos 8, pessoal, que tem mais a ver com esse tema que eu queria trazer com vocês aqui, é o que o Paulo fala no meio do capítulo 8. No centro do capítulo 8, que é o ponto alto da exposição que Paulo faz do Evangelho, nos versos 14 a 17 que a gente acabou de ler, Paulo diz algumas coisas bastante profundas. Além de todas as coisas que a gente acabou de mencionar aqui, Paulo vai se referir ao Espírito como o Espírito de adoção. E gente, eu acho que vocês estão acostumados a ouvir sobre adoção, o Espírito de adoção e filhos de Deus e tudo mais, que quando a gente fica acostumado, a gente meio que fica anestesiado, a gente perde de vista o impacto das palavras
que a Bíblia, que o Novo Testamento, que Paulo está dizendo, né? Porque no ápice, gente, no ponto mais alto de toda essa cadência de argumentos que Paulo está fazendo para expor o Evangelho, na cereja do bolo, o que Paulo menciona é que o Espírito se revela como Espírito de adoção. Então o que nós lemos nesse momento mais culminante da exposição do Paulo, é não somente sobre o poder de Deus para nos libertar da nossa maneira desconfigurada de viver, mas também sobre o acolhimento que Deus estende a nós como seus próprios filhos, como membros da sua própria família. Isso significa que o que nós devemos experimentar como resultado da obra de Cristo entre nós, não se reduz somente, pessoal, ao rompimento da nossa relação com o pecado. Isso é importante, mas não é só isso. O Evangelho, a obra de Cristo, inclui também a percepção completamente redefinida que nós precisamos ter de agora quem nós somos em relação a Deus. Não basta apenas você saber que o pecado não tem mais poder sobre você. Você precisa entender também que, por outro lado, você desfruta de um tipo, de uma qualidade de relação com o Deus que te libertou do pecado. E aliás, dentro da lógica do Paulo aqui, nós só podemos experimentar essa liberdade para a qual Romanos 8 aponta, quando ao mesmo tempo nós entendemos que o Espírito que foi derramado sobre nós é o Espírito de adoção, que atesta no íntimo do nosso ser a verdade de que em Jesus Deus nos vê e nos trata como seus próprios filhos. Você só consegue experimentar a realidade da liberdade do poder do pecado quando simultaneamente você entende que você foi feito filho de Deus. Só que aqui está a pergunta, né? Afinal de contas, o que exatamente Paulo está dizendo com essa linguagem de adoção e filiação divina? O que ele quer dizer quando ele diz que nós somos adotados por Deus? E aqui é muito importante a gente não cair no erro, tá, pessoal, de sentimentalizar as palavras do Paulo. É muito, muito importante que a gente entenda o que exatamente Paulo está querendo dizer, o que está por trás dessa linguagem. E o que está por trás dessa linguagem é a história do Israel bíblico, do povo de Deus bíblico. O povo de Deus na Bíblia, Israel, é a primeira entidade na Bíblia a ser chamada por Deus de meu filho. Vocês sabem, né, que a primeira pessoa a ser chamada de meu filho por Deus não foi Jesus. Vocês sabiam disso, né? Acho que não. Não foi. Foi Israel, na narrativa do Êxodo, nos primeiros capítulos. Quando Deus chama Moisés na sarça ardente, vocês lembram? Sarça ardente ali, o episódio. Deus chama Moisés e fala: Moisés, você vai lá voltar para o Egito e você vai falar para Faraó, deixa o meu povo ir para me adorar. E digo mais, você vai dizer também o seguinte para Faraó: Israel é o meu filho primogênito. Você não vai deixar o meu filho sair, eu vou matar o seu filho. É isso que Deus fala, manda Moisés falar para o Faraó, né? Obviamente Moisés fala: eu não, né? É tipo Deus mandar você ir falar com Vladimir Putin. Você iria? Não, né? Então Moisés falou: eu não vou. E Deus mandou ele de qualquer jeito, mas enfim. O que é isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a linguagem de filho de Deus não é uma coisa sentimentalizada que Paulo está usando aqui. Ele está falando do fato, no nível mais fundamental, de que a adoção dos crentes em Jesus é uma referência ao fato agora de que toda a humanidade, inclusive gentios como eu e você, inclusive pessoas que não pertenciam ao Israel bíblico, eu e você, temos agora total acesso à membresia no povo final e definitivo que Deus está formando por meio de Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo é que graças a Jesus,
Nós que andávamos distantes de Deus, nós que sequer tínhamos Deus no mundo, nós fomos recebidos como membros do povo da aliança. Nós fomos adotados como filhos de Deus, assim como o Israel bíblico havia sido adotado como filho de Deus. Nós agora fazemos parte dessa mesma realidade. Nós pertencemos a esse povo eleito de Deus, para representar Deus na terra. Essa é a primeira coisa mais básica que a gente tem que entender do que Paulo está falando com o espírito de adoção. Só que, o ponto absolutamente surpreendente aqui é o seguinte, gente. É que Paulo vai dizer que em Jesus, essa experiência de pertencimento no povo de Deus ganha uma dimensão muito mais aprofundada. Em que sentido? Vamos prestar atenção ao texto que a gente leu. Se você tiver sua Bíblia aberta ou sua Bíblia conectada aí, deixa aberta em Romanos 8, 14 a 17. Olha só. Enquanto Paulo está discorrendo sobre a profundidade de a gente ser adotado por Deus em Cristo, ele inclui uma informação no verso 15, que embora possa parecer inofensivo, possa parecer só um detalhe que Paulo está colocando ali, é de uma potência, pessoal, avassaladora. Porque no verso 15, o Paulo vai dizer o seguinte: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam um espírito de adoção, e olha só, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. No meio desse denso argumento sobre o papel do Espírito na vida do crente, Paulo vai falar que nós, crentes em Jesus, podemos agora nos dirigir ao Deus de todo o universo como Abba, Pai. Agora, gente, presta muita atenção aqui, isso é importantíssimo, tá? Utilizar a expressão Pai para se dirigir a Deus, não foi invenção de Jesus. Chamar o Deus de Israel de Pai, não era novidade para o povo da aliança nos tempos bíblicos. Israel falava de Yahweh como o nosso Pai. Não é novidade isso. E o próprio Jesus reforçou essa prática com seus discípulos, e ensinou eles que eles deviam se dirigir a Deus como Pai. Lembra do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Então, por que Paulo se vê na necessidade de lembrar os seus leitores de que a gente pode chamar Deus de Pai? Tem uma coisa muito mais profunda que Paulo está dizendo aqui. Porque olha só, se a única coisa que Paulo quisesse dizer aqui fosse o fato de que em Cristo nós podemos chamar Deus de Pai, ele poderia simplesmente ter dito o quê? Ele poderia ter simplesmente dito que os crentes receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Pai. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Estão me acompanhando aqui? Ele podia ter simplesmente dito: olha, nós recebemos o espírito de adoção, por meio desse espírito nós podemos chamar Deus de Pai. Só que Paulo faz questão de incluir a expressão aramaica Abba, antes de Pai. Isso nunca chamou a sua atenção? Devia, você tem que ler a Bíblia fazendo esse tipo de pergunta. Mas por que ele coloca uma palavra estrangeira, que é aramaica, está falando no grego e do nada tem um aramaico Abba, Pai? Que diferença isso faz? É esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer quando está lendo a Bíblia, tá, gente? Porque se o ponto é só falar que Deus é nosso Pai, bastava ele dizer: nós podemos chamar Deus de Pai. Mas ele coloca essa expressão, Abba. E isso é tão vital, tão importante para Paulo, que lá em Gálatas capítulo 4, que é uma passagem mais ou menos paralela a Romanos 8, porque o argumento do Paulo em Gálatas é semelhante ao argumento de Paulo em Romanos. Então, lá no capítulo 4 de Gálatas, Paulo vai repetir essa mesma afirmação, quase que palavra por palavra, usando exatamente essa mesma expressão, Abba, Pai. E a pergunta é por quê? O que está sendo dito aqui?
Pessoal, a expressão Abba é um jeito carinhoso que as crianças da época de Jesus usavam em aramaico para chamar os seus pais. Inclusive, eu acho que, se eu salvo engano, no hebraico moderno, hoje ainda as crianças chamam os pais de Abba também. Então, Abba é tipo, no português, papaiê, que até hoje se replica em muitas outras línguas. No coreano, a palavra pai é abodi, mas a palavra papai é apá, muito parecido com Abba. Porque o primeiro som que os bebês emitem são sons labiais, né? Por isso que mamãe, papai, enfim, e pegou. Mas o ponto é que Abba, na época de Jesus, era esse vocativo carinhoso que as crianças usavam para chamar os seus pais. Era o equivalente a papaiê. Só que o que é crucial aqui é que, se você olhar em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a única pessoa que se dirige ao Deus de todo o universo com a expressão Abba é Jesus. Fora Romanos 8 e Gálatas 4, que fazem parte desse argumento de Paulo, lembrando seus leitores da nossa identidade em Deus, em Cristo, né? Só existe uma outra passagem em toda a Bíblia, e nessa passagem, quem chama Deus de Abba é Jesus. Marcos 14:36. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, quando Paulo diz que por meio do Espírito da adoção, nós, que éramos inimigos de Deus, pecadores, distantes, forasteiros, sem Deus no mundo, que nós também podemos clamar, Abba, Pai. O que Paulo está dizendo é que nós também podemos nos dirigir a Deus como o próprio Jesus se dirigiu ao Pai. E ao dizer isso, Paulo está dizendo para a gente não somente que Deus é nosso Pai, mas principalmente que nós somos participantes do relacionamento que o próprio Jesus teve com Deus Pai. Paulo está dizendo que não somente Deus é seu Pai, meu Pai, mas Ele é um tipo de Pai que Jesus experimentou. E a experiência que Jesus teve de Deus, nós nos tornamos participante dela, graças a Jesus. Então, parafraseando aqui um estudioso chamado Douglas Moo, ele é autor de um importante comentário aqui de Romanos, ele diz que nós podemos chamar Deus de Abba Pai, porque em Cristo Deus estabeleceu conosco um relacionamento comparável ao relacionamento que Jesus teve com Deus Pai. Graças a tudo que Jesus realizou, em outras palavras, o Espírito Santo nos ajuda a experimentar a qualidade da comunhão que o Pai teve com Jesus e que Jesus teve com o Pai. E sabe, pessoal, para a audiência original do Paulo, entender isso era de uma importância que a gente não consegue nem mensurar. Porque os primeiros ouvintes de Paulo sabiam muito bem que uma das realidades mais brutais do Império Romano era o problema da orfandade, que na maioria dos casos estava intimamente associada à escravidão, bem como a todo desamparo e sofrimento decorrentes dessas dinâmicas. Então, ser adotado por alguém era a única coisa que garantia a subsistência de uma pessoa nessas condições no Império Romano, e dependendo até de uma herança futura.
Então imaginem, pessoal, o que se passou pela cabeça de muitos dos ouvintes de Paulo quando eles ouvem Romanos 8, 14 a 17. Já teria sido estonteante saber que alguém viveu uma vida perfeita por eles, que alguém morreu a morte deles, que alguém venceu a morte no terceiro dia por eles, e que graças a esse alguém, eles agora estavam completamente livres do pecado, graças a esse Jesus. Mas agora, imagina o que passou na cabeça deles, quando eles descobrem que o Deus de todo o universo, que fez tudo isso em Jesus, adotava cada um deles agora como filhos, como herdeiros, e que por isso agora eles tinham uma família de verdade em Cristo. Aí você me pergunta por que o Evangelho, como que o Evangelho virou o mundo de ponta cabeça? Assim. Anunciando para as pessoas que elas não eram mais órfãs, que o Deus do universo havia adotado elas, e que elas agora eram filhas de Deus. Só que, gente, a realidade da adoção que nós recebemos em Cristo é uma verdade da qual nós mesmos precisamos nos lembrar hoje, e com urgência. Porque o contexto onde nós vivemos hoje pode não ter os mesmos índices, de orfandade do Império Romano, mas todos nós experienciamos de algum jeito essa realidade da orfandade em nossa trajetória de vida. É ou não é verdade? Então é verdade que alguns aqui podem ter vivido a orfandade de forma literal. Talvez possa haver pessoas aqui que sequer conheçam os pais biológicos. Mas há muitos que também, embora tenham tido pais bons até, viu? Pais crentes também. Pais dedicados na igreja também. Pais pastores. Pais presbíteros, pais missionários. Mas que, embora tenham tido pais, passaram por situações em que se viram ausentes desses pais. E pode ser até que essa ausência tenha vindo de pais bem intencionados. Qual que é o ponto? O ponto é que todos nós, de formas e em medidas diferentes, já experimentamos a dor do desamparo, a dor da negligência emocional, a dor da ausência, a dor da frieza, a dor do desinteresse dos nossos pais, a dor de nunca ter ouvido um elogio do seu pai, a dor de nunca ter experimentado, de nunca ter tido o seu pai ou a sua mãe chorando uma dor junto com você, a dor de só ser afirmado quando você era o melhor. São muitas as formas que essa dor assume. E o grande problema, sabe qual que é, gente? É que muitos de nós podemos até ter aceitado Jesus no coração, mas nós temos uma imensa dificuldade de crescer como discípulos de Jesus. Sabe por quê? Não é porque falta ensino bíblico, não é porque a gente não ora, não é porque a gente não participa do impacto do sertão, não é porque a gente não serve mais na igreja. Muitas pessoas cantam canções lindas para Jesus, aceitaram Jesus no coração, mas tem uma dificuldade enorme de crescer como discípulos de Jesus livres. Porque no fundo nós ainda vivemos como órfãos. Fazemos um monte de coisa para Deus, mas nós nos achamos órfãos ainda. Então nós nos identificamos como cristãos, mas somos profundamente inseguros. Nós servimos lá na hospitalidade da igreja, mas nos aterrorizamos com a opinião dos outros. Nós temos uma dificuldade enorme de confiar em Deus para o nosso futuro. Nós temos uma dificuldade enorme de confiar nas pessoas.
Nós somos crentes, nós não faltamos em nenhum culto, nós lemos a Bíblia, mas nós não conseguimos descansar nossa mente, o nosso coração, nós caminhamos ansiosos. Nós não faltamos em um estudo bíblico, mas nos falta estrutura emocional para lidar com as crises da vida. Nós lemos a Bíblia, mas somos incapazes de pensar nos outros. Por quê? Porque nós vivemos ocupados tentando garantir o que achamos que é nosso. Morremos de medo do futuro. Morremos de medo de ficar doente. Morremos de medo de um monte de coisa. A gente está o tempo todo se comparando com os outros. Nossa, fulano de tal, você viu? Até para coisas boas. Fulano de tal orou 3 vezes nesse ano. Eu só fui convidado uma. Para dar os avisos. A gente vive se comparando com os outros. A gente se sente o tempo todo pressionado a provar alguma coisa para as pessoas. Já reparou quanto de você fala para os outros? E que no fundo você sabe que o que você mais quer é que o outro fale. Uau! Que bênção! Parabéns! Muito bom! Estou mentindo? E nós nos sentimos culpados o tempo todo por não ser quem achamos que devemos ser. Vivemos a pescar elogios. Nunca estamos plenamente contentes com a vida. Sempre parece que está faltando alguma coisa, porque eu preciso de algo para me afirmar. Então tudo isso, sabe por quê, meus irmãos? Não é porque te falta leitura bíblica, não é, talvez, né? Provavelmente. Mas não é porque te falta fazer coisas. É porque no fundo nós juramos de pé junto que acreditamos que Deus é nosso Pai, mas nós ainda vivemos como órfãos. Nós ainda vivemos achando que nós precisamos fazer algo para sermos aceitos, notados, valorizados, admirados, queridos. Portanto, há muitos de nós ainda hoje, e gente, vocês perceberam que eu tenho um conhecimento bem profundo disso, né? É conhecimento de causa. Eu sei o que é isso. Eu conheço os caminhos do meu coração também. Então tem muitos de nós que somos até bons cristãos, dedicados, tementes. Nós cremos no perdão de pecados que é em Jesus. Eu sei pregar a palavra. Eu ensino Romanos academicamente no seminário. Mas que ainda precisam que o espírito de adoção sedimente a verdade de que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E de todas as coisas que o Paulo fala nessa passagem, gente, a mais urgente é que Deus olha para nós como Ele olha para Jesus. Não pede para eu explicar, mas é o que Paulo está dizendo. A grande verdade é que, embora a gente saiba que Deus é nosso Pai, essa afirmação de que Ele é nosso Pai muitas vezes esbarra nas marcas que nós carregamos dos nossos pais terrenos. Então não basta você saber que Deus é seu Pai, você precisa entender que Deus olha para você como Ele olha para Jesus. Porque a gente sabe que Deus é nosso Pai, mas o problema é que a palavra Pai, na nossa trajetória, não significa coisa boa muitas vezes. Nós esbarramos nesses traumas que nós carregamos dos nossos pais terrenos. Então, em muitos casos, o que acontece é que nós trazemos a nossa própria experiência de abandono e de ausência dos nossos pais, e nós sabemos que Deus é nosso Pai, mas nós projetamos esses traumas sobre o próprio Deus e sobre a nossa vida com Ele. Porque para nós, Deus é nosso Pai, mas na nossa experiência, Pai é coisa ruim. Pai é violência. Pai é abandono. Pai é frieza.
Então nós aprendemos que em Jesus Deus é nosso Pai. Mas já que a palavra pai, ou até no caso mãe também, muitas vezes está atrelada a certas dores que nós carregamos do passado e do presente, por vezes nós enxergamos Deus como uma réplica da falha dos nossos pais. Então é muito comum ver pessoas que tiveram pais ausentes, por exemplo, tendo dificuldade de confiar no cuidado de Deus. Porque elas não se sentem seguras com essa experiência de paternidade. As pessoas se sentem desorientadas, incapazes de tomar decisões importantes. Pessoas que tiveram pais muito severos, isso acontece direto com asiático, gente. Eu vivo aconselhando filho de asiático que tem esse problema. Pessoas que tiveram pais muito severos, que vivem com um sentimento constante de culpa, achando que Deus está o tempo todo decepcionado com eles. Porque eles sabem que Deus é nosso pai, mas pai para mim é sinônimo de um cara segurando uma prancheta e um cronômetro na mão para ver quanto tempo eu orei hoje. E as pessoas vivem crises muito profundas, porque elas acham que nunca são suficientes para Deus. A gente não é, mas a gente é suficiente por causa de Jesus. Não é por causa da gente. E os exemplos são infinitos, gente. Mas, gente, é precisamente aqui que está a potência dessa passagem. No ponto alto da exposição que Paulo faz do Evangelho, ele nos lembra que Jesus realizou tudo que é descrito nos primeiros 7 capítulos de Romanos, com esse objetivo, precisamente para isso, para que nós, que éramos inimigos de Deus, pudéssemos participar do amor que Deus Filho sempre desfrutou com Deus Pai. Ao dizer que nós podemos chamar Deus de Abba, Pai, por meio do Espírito da adoção, portanto, Paulo está indo muito além da verdade de que nós fomos adotados por Deus, e ele está nos lembrando também de que nós podemos participar agora da própria comunhão que o próprio Jesus teve com Deus. Então, gente, guardadas as devidas proporções, o mesmo olhar, a mesma alegria, a mesma satisfação, o mesmo zelo que Deus Pai sempre teve por Deus Filho, no Deus Filho, Deus Pai tem agora por nós. Jesus, pessoal, não é aquele filho favorito de Deus, que tem exclusividade a todos os privilégios do Pai, enquanto nós só temos as rebarbas da atenção de Deus, sabe? Eu costumo chamar esse problema de síndrome de Cinderela. Muitos cristãos, eu diria, a maioria dos cristãos que eu conheço, sofrem de uma síndrome muito profunda, séria de Cinderela. O que é a síndrome de Cinderela? A Cinderela foi o quê? Foi adotada, né? Por uma madrasta. E a gente sabe que a gente foi adotado por Deus, mas no fundo, quando a gente pensa na forma como Deus, quando a gente imagina como Deus nos vê, a gente imagina a madrasta da Cinderela. Uma pessoa que olha para a gente e fica, nossa, mano, até quando eu vou aguentar esse cara? Jesus eu amo. Mas vocês... Isso se acentua quando a gente parte do pressuposto daquela ideia de um Deus King Kong, que precisou assassinar Jesus para não precisar assassinar a gente. Mas não é essa a imagem que o Novo Testamento pinta para nós de quem Deus é. Em Cristo e por meio do Espírito de adoção, o que Paulo está dizendo é que nós podemos fazer coro com Jesus e chamar o Deus do universo de Abba, Pai. Por meio do Espírito de adoção, nós descobrimos que Jesus é o Filho perfeito que nos fez participantes do mesmo olhar, da mesma alegria, da mesma satisfação, do mesmo zelo que Deus Pai sempre teve por Ele. Quando nós olhamos para a maneira como Jesus se relacionou com o Pai, Jesus olha de volta para nós e diz, vocês estão entendendo? Vocês estão vendo como Deus ama vocês? Jesus não é igual às filhas da madrasta da Cinderela. Jesus é esse irmão mais velho, idêntico ao Pai, que nos acolhe e diz,
Vocês estão entendendo como nós amamos vocês? É assim, vocês estão vendo como Deus olha para mim? É assim que Deus olha para vocês. Vocês estão vendo como Deus se relaciona comigo? É assim, isso está sendo estendido a vocês em mim. É por isso que Paulo insiste que nós não precisamos mais caminhar com medo. Nós não precisamos mais caminhar amedrontados, porque nós não somos mais escravos, nós somos filhos. E já que nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha a linguagem que Paulo usa. Portanto, pessoal, tão certo quanto as nossas mais diversas experiências de orfandade afetaram a nossa autopercepção, o que o Evangelho faz é abrir o caminho para uma nova maneira de a gente se enxergar e viver. A vida no Espírito, que é o modo de Paulo de falar do discipulado cristão, a vida do Espírito é uma jornada em que nós podemos olhar para o relacionamento de amor eterno e perfeito que Jesus sempre teve com o Pai. Nós podemos saber que nós somos participantes desse amor e aprender a refazer toda a nossa autopercepção a partir desse amor que agora é nosso em Jesus. A vida no Espírito, portanto, pessoal, quebra os muitos ciclos de abandono e de rejeição que nos moldaram. Nos coloca no caminho da descoberta da imensidão do amor de Deus por seus filhos. Ser cristão, portanto, pessoal, é não somente saber que Deus é nosso Pai, mas é aprender a conhecer a Deus como nosso Pai, e é aprender a partir de Deus o que significa a própria palavra Pai, tendo Jesus como referência. E sabe qual é o impacto direto que o espírito de adoção causa na nossa vida, gente? É que ao aprender a conhecer a Deus como nosso Pai, por meio de Jesus, nós aprendemos também a ser filhos, como Jesus. Livres, aceitos, curados e resolutos em obedecer ao Pai. Você sabe uma pessoa que nunca viveu insegura, nunca ficou com o coração inquieto com o que os outros vão pensar dele, nunca pescou elogios, nunca ficou ansioso em relação ao futuro. Quem foi essa pessoa livre? Sabia quem ela era no amor de Deus. Era Jesus. Jesus foi essa pessoa livre. E quando nós aprendemos que tipo de pai Deus é, nós aprendemos também a ser como filhos. É bem relevante, aliás, que ao falar da nossa participação na comunhão de Jesus com o Pai, Paulo vai também falar da nossa participação nos sofrimentos de Jesus. Você já reparou nisso, nessa passagem que a gente leu, no verso 17? Ele conclui dizendo: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, já que com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque é isso que o amor de Deus faz conosco, Ele nos convida a viver como Jesus. E é muito importante que o próprio Jesus, na única instância em que Ele chama Deus de Abba Pai, é onde? No Getsemane. Onde Ele se entrega nas mãos de Deus em direção à cruz. Isso significa que a nossa obediência a Deus, pessoal, que é tão inegociável no Evangelho, só pode acontecer nesse espaço em que a gente aprende a habitar no mesmo amor que habitou em Jesus. Sabe o que capacita a gente a obedecer a Deus? Sabe o que capacita a gente a seguir em obediência no caminho cruciforme do discipulado? Não é o pastor ficar enchendo você de culpa para você obedecer a Deus. Você não vai obedecer. Tenta com seu filho. Tenta fazer o seu filho obedecer ameaçando ele, para ver até quão longe você chega. Não funciona.
Não funciona. O que nos capacita a seguir em obediência no caminho cruciforme do discipulado é a convicção de que em Cristo nós nos achegamos ao Pai como nosso Abba. E é aqui, pessoal, que entra a importância da nossa caminhada juntos como igreja. Vou contar uma última história e a gente conclui. Nos anos que a minha família viveu na Escócia, a gente fez muitas amizades ali e a gente pôde se aproximar, em particular, de uma família que tinha 4 filhos. E desses 4 filhos, 3 eram biológicos, três eram adotivos e 1 biológico. Só que o curioso é que normalmente, quando acontece de a gente encontrar famílias que têm filhos biológicos e adotivos, normalmente os filhos biológicos vêm antes e depois as famílias decidem adotar e vêm os filhos adotivos, né? Só que no caso deles, o filho biológico era o filho caçula, muito mais novo do que os filhos adotivos, né? Por quê? Porque esse casal teve muita dificuldade de ter filhos, eles tinham uma questão de saúde. E aí, em algum momento ali na trajetória deles, os médicos falaram, olha, não tem mais o que fazer, é melhor desistir e seguir o caminho da adoção. E aí eles seguiram o caminho da adoção e eles acabaram acolhendo 3 filhos ao longo de vários anos. Só que, como acontece, né, depois de muito tempo, eles estavam vivendo a vida deles normalmente. E Deus deu um filho biológico para eles, depois de muitos anos. E aí, conforme a gente foi conhecendo a história daquela família e observando mais de perto como eles viviam, a gente percebeu uma coisa muito interessante. Essa diferenciação entre filho biológico e filho adotivo era uma coisa muito mais real na minha cabeça, na cabeça da minha esposa, era muito mais real na nossa cabeça, do que na percepção daquela família e dos próprios filhos. Porque as relações daquela família eram tão profundamente pautadas no Evangelho, naquilo que Jesus realizou por nós, e que revelou, o que Jesus revelou sobre Deus, que essa distinção entre filho biológico e filho adotivo sequer aparecia nas interações deles. Tanto é que no caso deles, o ato de modelar o amor que os pais tinham pelos filhos não veio do primeiro filho biológico para os filhos adotivos, porque o filho biológico nessa família só veio bem depois de muitos anos. Normalmente, numa família como essa, são os filhos biológicos que modelam o que é ser filho para aqueles que estão entrando na família. Só que no caso deles, o filho biológico aprendeu sobre o que era ser filho e sobre o que era o amor dos pais por meio daqueles que tinham sido adotados. Ou seja, o espírito da adoção era tão real, era tão presente naquela família, que foram os filhos adotivos que modelaram para o caçula biológico o que significava fazer parte daquela família, e não o contrário. E a história que Deus escreveu ali era tão bonita, que o caçula se inspirava no exemplo dos seus irmãos mais velhos, todos adotivos, para viver a sua própria vida. É uma coisa muito, muito bonita. E ali eu entendi o que Deus deseja ver na igreja. Ali caiu a ficha do que Deus deseja ver na igreja como resultado da obra de Cristo Jesus. Todos nós aqui fomos adotados por Deus em Cristo. E em Cristo nós temos o ponto de referência para a relação que Deus estabeleceu conosco. Nós somos chamados a modelar um ao outro essa relação que Jesus teve com o Pai e que agora se estende a nós. Então, gente, ser cristão, ser discípulo de Jesus, viver no Espírito, significa que nós somos chamados a aprender juntos, a reescrever a nossa história a partir do Espírito de adoção que nós recebemos em Cristo. Ser igreja significa aprender juntos
a chamar Deus não somente de Pai, mas de Abba Pai. De aprender a se relacionar com Deus como o próprio Jesus se relacionou. Então a minha oração é que as nossas relações, as relações dessa igreja, sejam modeladas no amor de Deus, de tal forma que nós possamos viver com a mesma convicção de Paulo, que no final do capítulo 8 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Vai ser tribulação? Vai ser angústia? Vai ser perseguição? Vai ser fome? Vai ser nudez, perigo, espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você viva com essa convicção também. Podemos orar sobre isso? Pode ser? Senhor, sedimenta em nossos corações essa revelação que nós temos em Cristo Jesus, que nós podemos nos achegar a Ti, ao Deus de todo o universo, como nosso Pai perfeito. E a partir daquilo que o Senhor revelou em Jesus, nos cura, Senhor, das mais profundas dores que nós experimentamos na nossa trajetória, nos nossos relacionamentos. E nos ajuda a entender o que significa o Senhor ser o nosso Pai. E faça de nós um povo, faça dessa igreja uma igreja que, ao experimentar esse Teu amor de formas profundas, aprenda a caminhar como filhos, livres, curados, como Jesus foi. E que o Senhor nos encha da Tua vida e cumpra os Teus propósitos por meio de nós. Em nome de Jesus. Amém.